a gente tem que sair melhor do que a gente entrou. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós somos obrigados a vivenciar essa situação que esse momento imprime a todos nós, por conta do que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo também. E qual é a minha proposta? Para isso acontecer, você tem que buscar a cada momento os meios para a sua evolução, para o seu crescimento. Então eu vou dizer o que eu estou fazendo para sair melhor do que eu entrei. Agora, por exemplo, eu estou fazendo online um curso de avaliação física, antropometria e composição corporal. Eu estou fazendo esse curso online com o professor Dr. João Moura. Eu já fiz outros cursos com ele e eu não estou fazendo só para passar o tempo. Os meus alunos e quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que o meu trabalho ele é diferenciado. E até mesmo num momento como esse, onde a gente é obrigado a restringir os nossos passos fora de casa, então até nesse momento eu estou me preocupando em continuar aprendendo. Quando tudo isso terminar, pelo menos esse curso de antropometria do professor João Moura vai ter me ajudado a sair muito melhor do que eu entrei. E para vocês, o que é que eu ofereço? Eu ofereço o seguinte: nessa semana, segunda, terça e quarta, aulas online. Só para os meus alunos? Não, para quem quiser. Então, 23 segunda, 24 terça, 25 quarta. Aulas online. Como é que isso vai acontecer? Se você quer, como eu disse, sair dessa melhor do que você entrou, você vai fazer o seguinte: comenta aqui qual é o assunto que você quer ver aqui nessas aulas. E dependendo do retorno que vocês derem, a gente vai fazer não só aulas para segunda, terça e quarta, mas para segunda, terça, quarta e quinta. Mas para isso eu preciso do retorno de vocês. Vocês têm que mostrar para mim que vocês não querem simplesmente ficar em casa esperando o tempo passar, sem fazer absolutamente nada. E aí você pergunta assim: mas qual assunto eu posso sugerir para aula tal? O assunto que você quiser. Por exemplo, poxa, eu queria ver Koshinage, mas como é que o sensei vai fazer uma aula falando sobre Koshinage se ele está na casa dele, sentado na cadeira dele, da onde ele trabalha, no home office dele? Ué, não se importa como eu vou fazer. É só um exemplo que eu estou dando. Se você pedir Koshinage, eu vou, daqui de onde eu estou, dar uma aula de Koshinage. Agora é necessário que você dê a sua sugestão. Não importa o que você quer ver aqui, mas se você comentar aqui embaixo, o que eu prometo é: eu vou dar o meu melhor para atender o seu pedido. Tá certo? Como é que vai funcionar isso? As aulas, elas vão sempre ser publicadas aqui às 19 horas. Sempre às 19 horas, que é o horário que nós sempre começamos as aulas lá no dojo. Como nesse momento nós não estamos podendo ministrar as aulas e nem o pessoal está podendo comparecer, então nós vamos fazer dessa maneira, sempre às 19 horas, as videoaulas estreando.
Mas eu volto a dizer, para que isso aconteça, vocês têm que dar suas sugestões. Eu estou disposto a continuar trabalhando por vocês. Mas vocês têm que mostrar que vocês também estão interessados em continuar aprendendo. Eu vou citar aqui para todos vocês o caso da Patrícia, de lá de Campo Grande. Eu publiquei a segunda parte de um áudio que eu fiz falando exclusivamente sobre o coronavírus. E como é que foi a participação da Patrícia? Ela me fez uma pergunta, a qual eu respondi também com um áudio no privado dela. Então o que é que eu e a Patrícia fizemos? Eu disseminei conhecimento, ela participou. E a participação dela foi me agradecer o conhecimento que eu compartilhei, fazendo uma pergunta. E a partir dessa pergunta que ela fez, com a resposta que eu dei, ela mesma poder disseminar mais conhecimento ainda. A gente tem que participar também. E participar é uma forma da gente sair melhor do que a gente entrou. Essa é a minha proposta para hoje. Vamos sair dessa melhor do que a gente entrou. Então vocês fiquem aí pensando nas suas sugestões, o que é que vocês querem como temas de aula, e eu vou continuar aqui com o meu curso com o Dr. João Moura. E eu espero, do fundo do meu coração, encontrar com vocês aqui amanhã, dia 23, segunda-feira, na primeira aula, às 19 horas, tá bom? Abração, saúde, sucesso, muita paz e que Deus abençoe a todos nós.